Um dos alvos do governo Trump na questão do tarifaço, que é o PIX, ele se reafirma cada vez mais como um produto genuinamente brasileiro. E o governo federal agora pretende fazer uma campanha para defender essa ferramenta. Valéria Luizetti é quem vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Pois é, exatamente. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. O governo federal, logo menos, deverá então lançar essa campanha em rádio, TV e também nas redes sociais. Inclusive, nas redes sociais do próprio presidente já tem sido utilizado o slogan que deverá ser o PIX é do Brasil, exatamente contra aí uma maneira de protestar contra esse tarifaço de Donald Trump e também lembrando, né, que a gente tem trazido a questão que ele implementou a investigação comercial aqui no Brasil, que tem dentro dos principais pontos a questão do próprio PIX. E, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ontem comentando o caso, disse que esse posicionamento dos Estados Unidos com relação ao PIX tem relação direta com a questão monetária, né? E ele usou a palavra dinheiro, principalmente pelo fato de que, segundo ele, essa facilidade da transação com o PIX acaba tirando, então, a visibilidade, né, e a utilização de muitas bandeiras de cartão de crédito americanas que atuam aqui no Brasil. A gente sabe também, né, o próprio Banco Central sempre reforça isso, que hoje o PIX é uma das formas de pagamento mais utilizadas pelos brasileiros. Então, essa iniciativa do governo, então, de trazer essa campanha, Evandro, também acaba sendo uma forma de angariar, então, pessoas num tema junto de todos os brasileiros contra o que está sendo realizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar também, de alguma maneira, melhorar a popularidade do governo. O fato que a gente segue acompanhando, ver se de fato qual vai ser a eficácia dessa campanha, né, tanto para o governo quanto também para as atitudes contra o governo norte-americano e como que as coisas de fato vão se desenvolver. Eu volto com você. Obrigado, Valéria Luizetti. Um abraço para você aqui em São Paulo. Bruno Musa, PIX. É aquela coisa, né? Falem de qualquer coisa menos do PIX, porque o brasileiro digamos, abraçou o PIX para a sua vida e isso resolveu vários problemas, facilitou muitas coisas, inclusive para as próprias empresas. Você acha que cabe uma campanha de defesa agora dessa ferramenta? E você entende que Trump realmente iria mirar algo que é totalmente de utilização nossa aqui no Brasil? Bom, vamos lá, eu vou trazer um ponto além, digamos, daquele do convencional sobre claro, o PIX. Por favor. É inegável que o PIX caiu realmente na graça do brasileiro, a facilidade é imensa, né? E de fato se tornou amplamente usado por grande parte deles. Mas tem alguns pontos que eu sou um tanto quanto crítico, não ao PIX em si, mas ao monopólio do Banco Central em deter essa forma de pagamento. Vocês talvez vão lembrar, antes da criação do PIX, dele começar a valer, o WhatsApp começou com possibilidades de pagar por ele. E logo veio o Banco Central, vetou e depois lançou o PIX. Então, claramente, ele quis lançar antes do que a maneira de pagar do WhatsApp se tornasse, de repente, comumente usada por parte dos brasileiros. Então, veja, eu não sou contra o PIX. Claro que não, ele facilita. Mas eu gostaria que ele não tivesse o monopólio, o Banco Central ou o governo, da forma de pagamento. Que nós pudéssemos escolher, inclusive empresas privadas, fornecendo aquele serviço. E por livre e espontânea vontade, cada um de nós julgássemos a melhor a usar. E, claro, isso faz parte de um controle e monitoramento do Banco Central que ele quer abraçar a todos nós aqui. E, obviamente, dentro do que está descrito no Banco Central, o chamado Drex, a moeda digital brasileira, que, na minha opinião, o grande risco seria se ela fosse para a fase 4. Hoje nós estamos na fase 2. Aí sim, o controle e o monopólio do Banco Central sobre todos nós seria basicamente total. Então, eu repito, é sim uma baita tecnologia, mas sou contra o monopólio do governo nela e poucos pensamos sobre isso. Porque nos foi colocado como uma solução importante, caiu na nossa graça e a gente não para mais para pensar. Fala, Piperno. O PIX é talvez o mais revolucionário serviço financeiro que o Brasil tenha criado, né? E é óbvio que o PIX preocupa, sim, o outro lado. O governo americano citou textualmente o PIX, né, nos seus muitos comunicados aí de retaliação. Exatamente, citou.
Então, vejam só, é evidente que o PIX, sim, ele causa, né, ele reduz um pouco os ganhos das bandeiras de cartões, enfim, de cartões de crédito, ponto. Quer dizer, ótimo para a economia brasileira isso. Agora, vejam só, a questão do PIX, vamos recuar um pouquinho no tempo, no início do ano, ela causou um grande dano de imagem ao governo federal. Parte da popularidade perdida pelo governo deve-se em razão daquelas dúvidas que foram lançadas de forma, aliás, injustas em relação a eventuais taxações do PIX. Então, agora, é natural que o governo também use o PIX como um antídoto nessa batalha em que o nacionalismo está cada vez mais robustecido. E só para fazer um breve comentário em relação ao tema anterior. Olha a gravidade do negócio. Nós temos um general de 4 estrelas, bolsonarista, que participou do último governo e que candidamente ele disse que, enfim, ele expôs ideias, digitou ideias que tratavam apenas de matar o presidente da República, o vice e um ministro do STF, mas eram só ideias dele. Então, o Estado brasileiro paga gente desse tipo, esse lixo de gente, por mais cândida que possa ser a justificativa dele. A gente está falando de um general do Exército Brasileiro que, da sua própria cabeça, digitou lá um plano que previa eliminar as principais autoridades do Brasil. Gente que fez parte do último governo e que foi delatado por Mauro Cid. Então, quando a gente imaginava que a delação do Mauro Cid tivesse muita coisa de ficção, esse é mais um ponto importantíssimo que acaba de ser confirmado pelo seu principal protagonista. Ô Zé Maria Trindade, falando agora sobre essa questão novamente do PIX, eu quero entender de você, o Piperno trouxe uma análise muito interessante, né? O quanto a crise do PIX lá atrás pode ser revertida numa campanha que talvez funcione agora em defesa dessa ferramenta. E como você acredita que essa estratégia deva ser costurada para que não haja novamente alguma campanha que relembre aquela atuação e, digamos assim, faça renascer a desconfiança do brasileiro sobre a maneira como o Brasil ou o governo federal quer controlar, entre aspas, o PIX? Pois é, rapidamente o PIX se transformou mais do que no meio de pagamento importantíssimo, né? Mas uma cultura. O PIX é uma cultura nacional. Existem até brincadeiras de você mandar PIX para a pessoa com um recadinho, o PIX simbólico, né, de R$1, de R$10 para as pessoas, assim, de surpresa. Ou seja, o PIX entrou na cultura. E ele é importante porque as emergências são resolvidas através do PIX, né? Hoje, até criança que tem um celular tem um PIX, porque os bancos admitem essa possibilidade de você colocar. E catapultou os bancos digitais, né? O Mussa falou muito bem, a gente tem a impressão de que porque os outros bancos, né, também passam PIX, você tem a impressão de que o PIX é deles. Não é, o PIX é do Banco Central, porque o Banco Central é validador. Há uns 20 anos atrás, o deputado Eduardo Jorge apresentou um projeto, eu olhei aqui e falei, que projeto estranho. Ele extinguia o papel moeda e dava 20 anos, o que seria agora, para o tempo, né, para a adaptação e acabar com a moeda. Então está na hora já, depois do Drex, né, do governo brasileiro extinguir o papel moeda e ser o primeiro país do mundo a extinguir o papel moeda. É ridículo o papel moeda, porque papel você pode imprimir numa boa impressora, não é mais uma dificuldade. Existem copiadores que copiam quase que perfeitamente, né? Então está na hora de começar a pensar em extinguir o papel, né, moeda, a moeda em papel, e o Drex talvez seja um caminho forte para isso. Agora, como estratégia de comunicação, está sendo montado um processo de comunicação novo no governo, mostrando exatamente isso, abraçando o PIX e outros, café, minério, o agro, como produtos nacionais que estariam sendo ameaçados por pessoas que foram para o exterior atacar o Brasil. E abraçar de novo, recuperar as cores da bandeira nacional e a bandeira nacional, como eu estou vendo aí o presidente Lula,
o vice-presidente Geraldo Alckmin abraçado à bandeira, né? E alguns já senadores usando a camisa da seleção brasileira. Ô Zé, acabei de receber uma mensagem aqui do João Carlos, lá de Balneário Camboriú, que nos acompanha. Zé Maria é o Google do 3 em 1. Muito bom, sabe tudo. É experiência, experiência, João. São muitos anos já, João, acompanhando tudo isso. E só mais uma pergunta, Zé, para quem você mandaria uma mensaginha do Pix? Para você. Te dando parabéns pelo seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho. Olha só, rapaz, ninguém passa Pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe que você pode mandar mensagem. É uma boa estratégia. Se bloqueou no WhatsApp e tal, manda um Pix de R$1 e manda sua mensagem. Ninguém passa rasteira nesse mineiro de Medina.